Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, esses dias eu tava lendo aquele livro do Osho, Saúde Emocional, que por sinal é fantástico, recomendo para quem ainda não leu, tava relendo. E ele conta uma história bem interessante, ele fala de um homem que era considerado tolo por uma pequena vila, né? Então as pessoas sempre o achavam muito bobo. E aí sempre que ele dizia qualquer coisa, poderia até ser uma citação filosófica, as pessoas riam dele, debochavam, porque sempre esperavam que ele falaria tolices. Então o homem já estava estigmatizado naquela vila como um homem tolo. Aí ele estava muito cansado daquela situação, né? Ele foi procurar um sábio da cidade e pediu um conselho. Falou: olha, sábio, eu não aguento mais isso, as pessoas riem de mim o tempo todo, elas me acham um tolo, elas debocham de tudo que eu falo. O que você me sugere para fazer? E o sábio sugeriu então que aquele homem começasse a fazer perguntas sobre tudo. Ele falou assim: comece a fazer os questionamentos mais absurdos. Comece a questionar. Se alguém falar que o pôr do sol é bonito, você pergunta: mas o que é a beleza? Por que o pôr do sol é bonito? Prove que o pôr do sol é bonito. E aí tudo que as pessoas disserem, você começa a duvidar, começa a questionar, começa a pedir para que elas provem aquilo que elas estão falando. O homem não entendeu muito bem o porquê o sábio estava sugerindo aquilo, mas ele resolveu colocar em prática, porque ele não aguentava mais aquela situação do deboche, de ser vítima do riso das pessoas, né? E aí então ele fez exatamente o que o sábio falou. Quando ele retornou para a vila, ele começou a questionar tudo. O que é Deus? O que é vida? Qual o sentido disso? O sentido daquilo? Quando alguém falava algo para ele, ele pedia para a pessoa provar. Quando alguém elogiava alguma coisa, ele também pedia para a pessoa provar. E o tempo todo ele ficava questionando tudo e fazendo perguntas sobre tudo. Em pouco tempo esse homem foi formando um séquito em torno dele. Muitas pessoas então passaram a vê-lo como um sábio. E aí ele então retornou com essas pessoas ao redor dele, retornou para o sábio e falou para o sábio: de fato você tinha razão, né? Agora as pessoas são minhas fãs. Elas me acham um grande sábio. Gente, qual que é a moral dessa história? O que o Osho quis dizer com essa historinha é que, assim, em geral, muitas vezes a pessoa que coloca a mente na frente, que questiona sobre tudo, que duvida de tudo, que pede provas sobre tudo, é uma pessoa que está muito identificada com a mente. E esse é o padrão na nossa sociedade. A nossa sociedade ela é muito mental. É uma sociedade que recrimina o sentir. Então, se uma pessoa fala que seguiu a intuição, que seguiu o coração, ela é vista como bobinha, né? Como muito inocente, como algo piegas. Essa postura de seguir o coração é vista como algo piegas. Porque é uma sociedade que nos ensinou a analisar tudo, a questionar tudo. E, gente, não é que isso não seja bom. A análise tem a sua importância. O raciocínio tem a sua importância. O grande problema é o excesso de racionalização. Quando a gente leva isso para a vida cotidiana, o excesso de racionalização ou até mesmo o excesso de sentimentalismo, a gente fica muito preso, muito identificado ou com a mente ou com o excesso de sentimentos, que também não é saudável. Mas o que o Osho fala nesse livro Saúde Emocional é que a mulher, por questões culturais, aprendeu a desenvolver mais o coração. E que o coração está mais próximo da nossa excelência, que é o ser. As mulheres, em geral, pelas questões culturais, aprenderam a ouvir mais aquilo que sente, a ouvir mais a intuição. E segundo Osho, por conta disso, as mulheres acabam ficando mais próximas do ser, né? Desse estado de ser. Porque a mulher tem mais capacidade de se entregar. Claro, hoje em dia, gente, não tem como a gente estabelecer um estereótipo, né? Eu tô falando de algo arquetípico também, da energia do feminino e da energia do masculino, que é algo que transcende gênero, tá? Mas é fato que ao longo da história, e aí sim entram as questões culturais,
A mulher foi mais estimulada ao sentir e o homem foi estimulado ao excesso de racionalização e à negação do sentimento. Tanto que até hoje a gente vê muitos homens que são reprimidos emocionalmente, que não expressam aquilo que sentem, porque eles foram estimulados a acreditar que expressar sentimento era mostrar fraqueza. Tanto que a gente tem aquela frase clichê que expressa muito bem isso, que é homem não chora. Então até hoje existem muitos homens que têm dificuldade em lidar com o sentimento porque ficam muito no excesso de racionalização. Não é à toa que a gente vê muitos homens que têm dificuldade de se entregar para uma relação afetiva, de criar vínculo, porque eles racionalizam tanto sobre aquele sentimento, sobre aquele vínculo, eles ficam tão identificados com esse processo de racionalização, ficam tão identificados com a mente, que em geral eles têm mais dificuldade de se entregarem num vínculo afetivo e de mostrarem vulnerabilidade pelas questões culturais. Mas é fato, como diria o Jung, né, a mulher tem a sua porção masculina, que é o ânimos, e o homem tem a sua porção feminina, que é a ânima. Quando o homem consegue integrar essa porção feminina de uma forma saudável, quando a mulher consegue integrar a porção masculina de uma forma saudável, existe um equilíbrio nessas duas energias. E aí então a pessoa começa a transcender a dualidade. E cada vez mais ela vai indo para o ser. Por isso que o Osho fala que ele não é nem a favor da pessoa ser muito racional e nem muito sentimental demais. Porque quando existe um excesso de razão ou um excesso de sentimento, a pessoa fica identificada com aquilo e ela não consegue atingir o ser real. Quando a gente atinge o ser real, principalmente através da meditação, a gente não está mais preso nem pela mente, nem pelo excesso de sentimento. Por isso que o Osho diz que o caminho que ele sugere é o caminho da meditação. Quando a gente atinge esse estado de consciência, segundo o que ele fala, é como se a vida fosse um lago muito pacífico, tem pequenas ondulações, né, mas não tem grandes sentimentos, aquele drama, né, e nenhum excesso de racionalização, porque você está acima disso tudo. Você já entrou num processo de transcendência da mente. Só que é claro, né, gente, a maioria de nós é muito reprimida e a gente não consegue transcender a mente porque a gente tem muita coisa reprimida. Afinal de contas, nos falaram que alguns sentimentos que são considerados mais densos são feios e que não podem ser expressos. Então, em geral, quando você sente raiva, você aprendeu a reprimi-la. E quando a gente reprime esses sentimentos, o que acaba acontecendo? É muito parecido com um vômito. Se você quer vomitar, você quer pôr uma coisa ruim para fora e você fica segurando para não vomitar, você fica reprimindo aquela energia, aquilo fica voltando para dentro, você não libera, então você não tem um alívio, justamente porque você reprimiu um impulso da sua natureza, né? Então a gente aprendeu a reprimir a raiva. E sempre quando a gente sente raiva, as nossas glândulas produzem substâncias que vão para o nosso corpo. Então se a gente não libera, aquilo vai indo para o nosso corpo e vai travando cada vez mais o nosso corpo. Vai fazendo com que a gente somatize. Então aquela raiva guardada acaba virando doença. Aquela angústia guardada acaba virando doença, porque ela não foi conscientizada, ou seja, você foi trazendo aquilo para dentro, você não deixou a energia vir para fora quando ela precisava vir. Agora, gente, uma coisa que é importante dizer. Como eu sempre falo aqui de amorosidade, de focar no afeto, muitas pessoas confundem isso e acham que eu estou condenando esses sentimentos que são socialmente considerados mais densos, como raiva, medo, ciúme, angústia. E, gente, não é nada disso. A gente tem esses sentimentos, a gente precisa olhar para eles, precisa aceitá-los. Então, o que o Osho sugere nesse livro é justamente para você tomar consciência desses sentimentos. Então, quando você está sentindo raiva, você não precisa negar a raiva, porque você fala assim, é feio sentir raiva, então não vou nem olhar para isso, vou fingir que não é comigo, vou internalizar a raiva para não admitir nem para mim mesmo que eu estou sentindo isso. Só que, gente, quando a gente nega um sentimento que é genuíno, quando a gente reprime,
aquilo vai ganhando cada vez mais força e vai indo para o nosso corpo, vai promovendo couraças corporais. Aquele sentimento acaba se infiltrando nos nossos órgãos e acaba gerando uma série de outros problemas que são decorrentes dessa repressão. Eu não estou sugerindo aqui para você jogar sua raiva em cima de alguém, porque depois aquilo volta para você. A gente sabe que tudo que a gente joga para o outro volta para a gente. Mas você pode jogar essa raiva para o universo. Como é que você faz isso? Quando você silencia, por exemplo, teve uma situação que te gerou raiva, então você discutiu com alguém, você se desentendeu com alguém, você viu uma notícia que você não gostou, que te deu raiva, ok, aceita que você está com raiva. Você pode falar para si mesmo, eu sou a raiva. Ele fala que quando você admite que você é aquele sentimento, ele começa a sumir, porque você não ficou tentando reprimir aquilo, percebe? Então o que você faz? Você olha para aquele sentimento e espera 10 minutos, 15 minutos, fica olhando a raiva. Observa o que ela faz com o teu corpo, como fica a sua respiração. Isso é aceitar o sentimento. Em geral, quando a gente foi ensinado, a reprimir um determinado sentimento, a gente pensa assim, não vou nem admitir que eu estou sentindo isso porque isso é feio. Ou então a gente despeja esse sentimento no outro para tentar se livrar dele. E aí a gente não resolve o problema pela causa. Porque a gente só pode ter determinados sentimentos quando a gente está inconsciente. Quando a gente traz consciência para aquela raiva, para aquele ciúme, para aquela inveja, para aquela angústia, quando a gente admite que aquilo está ali e quando a gente não fica querendo atingir um ideal, porque muitas vezes a gente aprendeu a se culpar das coisas que a gente sente, né? Então você aprendeu que o ideal é você ser bonzinho, é você ser generoso, é você ser amoroso. E como você fica identificado com esse ideal, tudo que é humano e que vem de você, esses sentimentos considerados mais densos, você tende a negar porque não é um ideal. E esses ideais só fazem com que a gente esmague cada vez mais a nossa natureza. É por isso que chama ideal, porque vem da mente, vem da identificação com a mente. Então você aprendeu que o ideal é não sentir ciúmes, que o ideal é não sentir raiva, o ideal é não sentir inveja. Só que, gente, uma coisa é o ideal, outra coisa é o real. Então, quando a gente fica idealizando uma perfeição que a gente ainda não atingiu, é como o cachorro correndo atrás do rabo. A gente nunca vai conseguir alcançar aquilo. Porque quando a gente está identificado com o ideal, com uma meta, a gente está aqui, no cabeção, a gente não está experienciando a realidade. E a realidade é que você está sentindo raiva sim, você está sentindo inveja sim, você está angustiado sim. E ok, tudo bem. Quando você aceita isso, quando você entende que isso está acontecendo e não fica brigando contra essa realidade para atingir um ideal inatingível, quando você não fica querendo ser perfeito e reconhece as suas limitações e está tudo bem que você está sentindo isso, você aceita a sua natureza. E quando você aceita a sua natureza, é como você colocar uma ferida no sol, ela começa a secar. Porque você trouxe consciência, você admitiu que aquilo estava existindo. Você não ficou negando, você não ficou fingindo que aquilo não era com você. Você não ficou fingindo que você era um santo, que você não é. Você não ficou fingindo que você era super bonzinho, que você não é. E tá tudo bem, até a gente transcender a mente, a dualidade faz parte da vida. E quando a gente aceita, naturalmente a transformação acontece, porque a transformação é o outro lado da repressão. Enquanto a gente está reprimindo uma coisa, não está reconhecendo um sentimento e não quer olhar para ele, a gente vai pondo ele debaixo do pano e aí ele vai ganhando cada vez mais força, cada vez mais poder. Quando você fala, ok, eu sou a raiva, eu sou o ciúme, ele fala para você não falar eu tenho raiva, porque quando você fala eu tenho raiva, você está se separando do sentimento. Quando você fala que você é aquilo naquele momento, você está percebendo que todo você é aquilo. E tá tudo bem, você não tá brigando com isso, você não tá se julgando por estar sentindo isso. Você simplesmente está reconhecendo um fato e está aceitando que ele existe. Mas claro, gente, aceitar que aquilo existe, reconhecer aquele sentimento, trazer consciência, não é jogar esse sentimento em cima de alguém.
as coisas são bem diferentes, né? Tem gente que pensa, ah, eu tava com raiva, eu falei mesmo, eu cuspi mesmo, a pessoa acha bonito falar que ela brigou com o outro, que ela pôs a raiva pra fora. Mas não, gente, quando a gente joga no outro, aquilo volta pra gente. Então não é isso que eu tô recomendando aqui, que você jogue em cima de alguém a sua raiva, mas pelo contrário, que você tome consciência dela. No começo, você vai ter que fazer um certo esforço para isso acontecer, é natural, mas é um pequeno esforço. Aos pouquinhos vai ser um processo cada vez mais natural e você não vai mais precisar se esforçar para trazer consciência para esses sentimentos. Então, como é que você pode fazer na prática? Sentiu raiva? Ok. Para tudo, observa a raiva, vai para um cantinho no qual de preferência você possa ficar tranquilo, você não seja interrompido. Aí você senta naquele cantinho e observa a raiva, vai olhando o que ela está fazendo com o seu corpo. Ok, eu sou a raiva, tá. Eu sou a indignação, não tem problema. Não julga o sentimento, não fica, eu não poderia estar sentindo isso porque eu sou um ser evoluído, porque é um absurdo, uma pessoa de bem não sente isso, uma pessoa de bem não sente inveja. Não, você é humano, você tem o direito, tá? Acolha as suas sombras sem reprimi-las. Observe que aquilo está em você. Aí você observa, você fica uno com aquilo naquele momento. E o que é interessante, gente, quando a gente começa a observar esses sentimentos mais densos, naturalmente eles somem. É diferente, por exemplo, da alegria, porque quando você está alegre, você se expande, né? Aquele sentimento vai se expandindo cada vez mais, e mais alegre você fica. Então, quando você traz consciência para um sentimento que faz a vida fluir, né, você vai ficando cada vez mais alegre. E quando você traz consciência para um sentimento denso, ao invés de reprimi-lo, porque você tem um ideal inatingível, quando você observa aquilo, naturalmente ele começa a sumir. É o que acontece com a raiva, com o medo, com o ciúme, com a inveja. Você olhou, aceitou, admitiu, ok, isso está aqui em mim e está tudo bem. Né? Eu sou isso, ok, sem problema, sem julgamento. E você vai percebendo que seu corpo vai mudando. Até porque você começa a respirar mais profundamente quando você começa a observar aquele sentimento. E quando a gente começa a respirar profundamente, a raiva não pode existir, porque a própria respiração profunda, ela vai mudando a nossa consciência. Só que o que acontece, gente, a nossa sociedade é tão reprimida, a gente aprendeu a se culpar desde criança, a se comparar, a competir e não a focar no afeto, né? Então o que acaba acontecendo? A gente vai ficando cada vez mais reprimido. A maioria de nós não respira aqui pela barriga, aqui por baixo, a gente respira aqui por cima, a gente está sempre tenso, com medo, esperando o mal que vem do outro, esperando o mal que vem do mundo. Então a gente, em geral, nunca está relaxado no momento presente. E a maioria de nós, a gente tem um medo, que muitas vezes é até inconsciente, de respirar profundamente. Você pode testar, quando você começa a respirar aqui por baixo, você percebe que até a sua consciência muda, seu jeito de ver a realidade muda, porque a respiração, ela altera a consciência. Agora imagine uma respiração tensa, uma respiração de medo, que é o que a gente tem o tempo todo. O que isso não faz com a nossa consciência? Né? Então, quando você começa a respirar profundamente, a se entregar para o momento presente, quando você aceita aquilo que você realmente é, quando você não fica tentando ser outra pessoa, ser o santo que você não é, ser a pessoa super caridosa que você não é, quando você não tem nenhum ideal do que você deveria ser, e quando você aceita o que está acontecendo com você, você não fica tentando reprimir esses sentimentos, você percebe que naturalmente a sua consciência se expandiu porque você acolheu as suas sombras. Você não ficou brigando contra elas. Você não ficou se punindo pelo fato delas existirem. Você as tratou com naturalidade. E aí o Osho dá um exemplo muito interessante. Quando a raiva vier, observe essa raiva como se fosse uma árvore, por exemplo. Uma árvore que está do lado de fora da sua casa. Você olha na janela, você vê uma árvore. Você não quer fazer nada em relação àquela árvore. Aquela árvore simplesmente está ali. Assim como uma nuvem passando no céu. Você não vai tentar pausar a nuvem. A nuvem está passando e está tudo bem. Você deixa a nuvem passar. Isso é a raiva. Então, quando a raiva vier,
Quando você sentar e observar e você joga para o universo no sentido de não se identificar com aquilo. Você sabe que aquilo é você naquele momento, mas que passa. E tá tudo bem. Deixa ir, deixa fluir, deixa passar. Como uma nuvem passando no céu, sem apego àquele sentimento, sem julgamento, sem se punir por aquilo. Então você vai trazendo consciência, naturalmente você vai saindo daquilo. Percebe que você não precisou reprimir o sentimento? Porque, gente, quando a gente reprime a inveja, a raiva, o ciúme, a gente vai colocando aquilo debaixo do pano e é muito comum, principalmente em homens, esse comportamento de repressão dos sentimentos. Quando o cara estoura, ele vem com tudo, ele tem uma catarse, porque é muito tempo, são muitos anos de sentimento que ele colocou debaixo do pano. Por muito tempo ele ficou fingindo ser algo que ele não era, ficou racionalizando tudo, e aí quando a coisa vem, ela vem que vem quicando, né? Toma posse da pessoa, a pessoa ali fica possuída pelo ritmo ragatanga, né? E ela não consegue mais racionalizar nada, porque aquele sentimento veio num fluxo muito forte, e a pessoa não consegue conter tamanha repressão. Por isso que a gente precisa expressar, a gente precisa tomar consciência. E expressar não é jogar em outra pessoa, é se conscientizar, é não negar, é observar que aquilo está acontecendo. Porque o próprio ato de observar traz consciência e faz com que aquele sentimento comece a arrefecer até sumir completamente. Gente, esse foi meu recadinho de hoje, espero que tenha feito sentido pelo menos para alguns de vocês que sentem afinidade com a minha energia. Se você gostou, lembra de deixar seu like aqui para mim, o like é importante. Cada vez que você deixa um like aqui num vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e o divulga para mais pessoas. Então é isso, gente. Um grande beijo e até os próximos vídeos.